Seja muito bem-vinda à Semana da Confeitaria. E eu realmente estou muito feliz e grata por ter você aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Santos, sou chefe em gastronomia e confeitaria e nessa série de vídeo eu estarei mostrando para você como é possível faturar de R$1.000 a R$5.000 com a confeitaria de bolos no conforto da sua casa. Olha, eu sei que isso parece muito bom para ser verdade e talvez se eu estivesse no seu lugar ouvindo o que eu estou dizendo, eu também pensaria assim. E se eu mesma não tivesse feito esses mesmos resultados no começo da minha carreira, eu realmente também não acreditaria. Comecei a trabalhar com bolos do absoluto zero no ano de 2016 e sinceramente estava passando por dias realmente difíceis. Eu estava passando dificuldade financeira, eu realmente não estava feliz no meu trabalho, não tinha tempo para a família, amigos e esposo e ainda descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, Lorenzo. E para quem já passou por isso, sabe exatamente do que eu estou falando. Meu filho Lorenzo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas naquele momento eu não teria a possibilidade de ver seu crescimento. Mas foi com a confeitaria de bolos que tudo mudou. E agora na prática eu estarei explicando uma receita que eu escolhi especialmente para ajudar você. Essa receita mudou a minha vida e foi com ela que eu saí dos meus tempos difíceis. Essa receita é feita apenas com 6 ingredientes. Isso mesmo que você ouviu, 6 ingredientes, que conta com massa e recheio. Ela pode te dar um lucro de R$60 a R$120 por dia, assim como eu fiz no começo da minha carreira. Vamos para a receita agora? Primeiramente, nós vamos começar com a nossa massa. Essa massa é um pão de ló muito simples e quem faz ela pela primeira vez se apaixona. É uma massa só apenas de 3 ingredientes, onde a base dela é os ovos. É uma massa aerada, onde os ovos vai fazer a base da nossa massa, que a gente não vai estar utilizando o pó royal. E os ingredientes que vamos utilizar são 7 ovos, 245 gramas de açúcar refinado, mas se você não tiver açúcar refinado, você pode utilizar o açúcar cristal. E 245 gramas de farinha de trigo. Mas Vanessa, são só apenas esses 3 ingredientes para a massa? Sim, e eu vou estar colocando aqui a minha batedeira, aproximando a câmera para mostrar para você passo a passo de como fazer essa massa. Agora eu vou estar colocando os ovos dentro da minha batedeira, são os ovos inteiros, não precisa separar as claras das gemas, tá meninas? Aí eu estarei ligando a batedeira e qual que é o ponto correto? É quando dobrar os nossos ovos de tamanho e ficar numa coloração mais clara. Eu estarei colocando aqui para bater e mostrando o ponto certinho para vocês. E assim, meninas, lembrando, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, aqui abaixo. Eu estarei tirando todas as dúvidas. E ainda, a gente está com o material lá do PDF da receita completa. Então não esqueça, lá no grupo tá o material completo. Não deixe de abaixar e fazer essa receita que é muito simples, de apenas 3 ingredientes. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então eu tô finalizando aqui com os 7 ovos. E assim, o tempo de bater vai depender da sua batedeira. Cada batedeira tem um tempo. Então eu vou ligar minha batedeira, assim que o ponto estiver pronto, eu estarei voltando para mostrar para você, tá bom? Como você pode ver, nossos ovos dobraram de tamanho, até a coloração mudou, ficou mais claro. Eu cronometrei aqui o tempo, como eu disse, é de 10 a 15 minutos. Na minha batedeira deu 11 minutos, então vai depender muito da marca e potência da sua batedeira. E agora nós vamos acrescentar o açúcar refinado
não perder essa estrutura que os ovos fez. Sempre lembrando, meninas, colocar o açúcar aos poucos para não perder o ar. E agora que a nossa massa vai fazer aquela famosa aeração, por isso que a massa pão de ló é aerada, por causa dos ovos com açúcar. Sem pressa, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? Vou estar tirando todas as dúvidas. Lembrando que o material dessa receita completa está lá no nosso grupo do WhatsApp. E você pode ver que vai mudando toda a estrutura da nossa massa. Agora vamos finalizar colocando o resto do nosso açúcar, tá? Vocês podem ver a diferença da estruturação da massa. Após os ovos e o açúcar refinado serem misturados, nós vamos estar desligando a nossa batedeira. E já vamos voltar com a massa pronta para a gente estar adicionando a farinha de trigo. A nossa massa já está finalizada. Vou desligar a batedeira, pois agora é um momento muito precioso para a nossa massa. Eu vou estar acrescentando a farinha de trigo, tudo batendo a mão com o fouet. Se você não tiver um fouet, pode ser com uma espátula, tá, meninas? Não se apegue a isso. Muito importante a gente misturar, fazer a mistura devagar, para não perder, olha, vocês podem ver, dobrou de tamanho, para você não perder a estrutura que o nosso ovos e o açúcar fizeram junto na batedeira. Outra coisa, não podemos bater muito a farinha de trigo num bolo. Por quê? A farinha de trigo tem o glúten. O que é o glúten? É quando sua mãe vai fazer a massa de um pão, de uma pizza, ela não quer ficar mexendo para ser adicionado o glúten, ativado o glúten para dar elasticidade e deixar a massa mais estruturada. No bolo nós não queremos isso, nós queremos fofura e leveza. Então quanto menos você bater para qualquer receita, sempre a farinha de trigo não bata muito, sempre misturar aos poucos para não estar acontecendo a ativação do glúten. Agora eu vou colocar aos poucos para mim não perder essa estrutura dos ovos, tá? Essa parte é muito importante. O movimento que eu faço é sempre de cima para baixo, até se você tiver com uma espátula, tá? E eu estarei mexendo devagar, sem pressa e com cuidado para não perder o ar que o nosso ovo foi feito na batedeira. E se vocês tiverem alguma dúvida, meninas, pode deixar lá nos comentários. Por isso que não vai fermento no pão de ló, porque os ovos faz toda a estrutura pra gente. Muitas mulheres têm a dúvida, nossa, mas essa receita não vai fermento? E ela cresce? Cresce. Vocês vão ver que linda fica a massa, bem estruturada, bem fofinha. Eu tenho certeza que depois de vocês fazerem essa receita, vocês não vão querer fazer outro tipo de pão de ló. E ainda, se você quiser colocar uma essência para saborizar, vamos dizer, meu cliente quer um bolo de baunilha ou chocolate, você pode saborizar também na massa, tá bom? Aqui eu tô fazendo a massa padrão para você estar aprendendo. E o benefício dessa massa, ela é muito grande, pois o valor dela, como vocês podem estar vendo com os 3 ingredientes, é muito baixo. Então vai dar um valor lucrativo pra gente muito maior. E é isso que a gente quer, né? Lembrando, de cima para baixo. Vou finalizar aqui com a farinha. E vou misturar. Sempre misturar o fundo, porque às vezes fica um restinho de farinha no fundo e a hora que vai para a forma, nós não queremos isso.
A gente quer bem misturado todos os ingredientes. Olha, meninas, como ficou a nossa massa. Parece que tem fermento nela, mas pode acreditar, não tem. Os ovos que faz a estrutura. Espero que vocês tenham entendido. Quero que você deixe no comentário. Você entendeu qual que é a estrutura que os ovos faz para uma massa de pão de ló? Nem precisa de fermento nessa massa e ela vai ficar linda, dourada. Agora eu vou parar de mexer, já finalizei a massa e nós vamos colocar ela dentro da forma. Eu estarei utilizando uma forma de 20 de largura para 10 de comprimento. Você também pode estar utilizando 3 formas de 15 ou 12 por 10 para deixar ela já pronta no tamanho para rechear. Aí vai depender da sua escolha, tá bom? E agora nós vamos untar a massa. Eu gosto muito de usar o desmoldante, mas você pode estar untando com margarina e farinha, manteiga e farinha, óleo e farinha e o papel de manteiga. O papel de manteiga é sempre bom você cortar, né, certinho para ir só a parte de baixo. Outra coisa muito importante é unte só o fundo, meninas. A gente tem a adapta a querer untar as laterais. Não sei se já aconteceu com você do seu bolo virar uma montanha. Ele cresce e faz aquele bico. É porque as laterais estão untadas. Tá, mas Vanessa, como que eu vou tirar meu bolo depois? Pode ficar tranquila que eu estarei ensinando essa técnica para você aqui. Não tem segredo. A gente vai estar pegando uma espátula ou uma faca, colocar bem rente ao bolo, nós vamos raspar só a lateral e o fundo vai sair. Para quem usa o desmoldante, é só o fundo, tá? Aperta umas vezes, pronto, tá? A minha forma já tá untada. Agora eu vou pegar a massa e colocar dentro da forma. Lembrando sempre, antes de tudo, de você já colocar sua massa na forma, já pré-aquecer seu forno a 180 graus, tá? Como eu vou fazer só numa forma, eu vou deixar uma temperatura um pouquinho maior, porque eu conheço já meu forno, para não ocorrer de não assar o meio. Sempre é importante você conhecer seu forno, mas normalmente é 180 graus, tá? E olha que linda essa massa. Vanessa, eu posso deixar descansar ou congelar essa massa? A massa manteigada você até consegue, mas como é uma massa aerada de ovos, ela vai perdendo a estrutura. Então eu não aconselho, você já bate a massa, já faz a massa e você tem que levar para o forno. Porque se você deixar ela descansar, o ovo vai perder a estrutura, o ar e ela não vai crescer, não vai ficar nada como a gente quer. Então os pão de ló eu sempre digo para você não deixar descansar. Bateu, já leva para a forma e pro forno, tá bom? A gente não consegue fazer isso. Agora depois dela pronta, posso congelar? Pode, mas eu não aconselho, porque assim ela nunca volta para a estrutura natural dela, que é depois que ela saiu, a gente recheia e fica aquela espessura, aquele sabor, aquela textura que ele fica normalmente. É igual nós cozinhamos o feijão, igual eu gosto muito de cozinhar o feijão do dia, porque dos outros dias depois vai para a geladeira, congela, ele nunca é o mesmo sabor. Isso acontece com o nosso bolo, mas se você tem uma grande quantidade de pedidos, você pode estar fazendo. E agora eu vou estar levando para o forno a 180 graus, tá? O meu eu vou aumentar um pouquinho. Depende do seu forno, vai de 30 a 45 minutos. É sempre muito importante você fazer o teste do palito. E daí eu vou estar levando no forno e nós vamos daí para o recheio enquanto fica ao forno, tá? E eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes para o recheio. E o recheio será um brigadeiro de leite ninho, amado por todo mundo. E nós vamos usar. Aqui eu tenho
2 caixas de leite condensado, 1 caixa de creme de leite e 150 gramas de leite em pó. Primeiramente, nós vamos colocar na panela ele frio. Por quê? Porque se eu colocar já meu leite em pó dentro da panela quente, vai empelotar o meu leite ninho. Eu não quero isso, tá? Outra coisa muito importante, para um brigadeiro branco, a gente sempre está mexendo para não caramelizar, porque às vezes fica aquele ponto caramelizado. Eu sempre vejo as meninas, as alunas reclamando disso. E outra coisa, muito importante ter uma panela antiaderente, porque ela facilita para não estar ocorrendo isso. Mas se você não tiver, é só não parar de mexer em fogo baixo. Eu vou estar misturando aqui tudo junto, a minha panela. Lembrando, meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo todas as dúvidas. E o material dessa receita, dessa aula, tá tudo lá no grupo do WhatsApp. Esse brigadeiro vocês vão ver, nem parece que é um brigadeiro, parece um creme. Por quê? Eu vou estar mostrando para vocês também o ponto de recheio. É muito importante vocês saberem o ponto certo de recheio, que é o famoso ponto bloco. Faz toda a diferença. Quantas vezes o seu bolo criou barriga ou o seu recheio não aguentou a estruturação da massa? Então, é importante demais você saber o ponto. Agora eu vou estar mexendo. Sempre lembre, mexa em temperatura ambiente, depois leve para o fogo, para não empelotar o seu leite ninho. Porque se você já aquecer o seu leite condensado, seu creme de leite e querer colocar o leite ninho, vai empelotar e você não vai conseguir empelotar esse leite ninho. E eu estarei agora ligando o meu fogo. Fogo baixo aqui, eu coloquei no máximo porque esse fogaréuzinho ele é bem tranquilo, não é igual uma chama de fogão, mas para você que vai fazer no fogão, sempre em fogo baixo e mexendo. Brigadeiro branco você tem que mexer para ele ficar lindo e cremoso. E Vanessa, como que fica aquele brilho, fica cremoso o recheio? Dá umas dicas. Eu vou dar uma dica muito importante. Sabe o que traz brilho e a cremosidade para qualquer recheio e até brigadeiro? É a gordura. E o que nós temos de gordura aqui? Temos o creme de leite. Muito importante você utilizar o creme de leite com 20% de gordura. Lá no rótulo do creme de leite tem a informação. Porque quanto mais gordura ele tem, melhor é. Outra coisa, aqui eu não coloquei a margarina nem a manteiga, mas você pode estar colocando para trazer mais cremosidade. Coloca uma colher, tá? Mais cremosidade e mais brilho. Mas depois que eu finalizar aqui, vocês vão ver que fica um creme lindo. Nem parece um recheio, nem parece um brigadeiro, parece um creme. Então lembre-se, a gordura traz brilho e cremosidade para qualquer brigadeiro e recheio. E tirando a textura, que também deixa mais cremoso, né? Então agora, como todo brigadeiro, a gente tem que ter um pouco de paciência, ficar mexendo, e daqui a pouco eu estarei voltando para mostrar o ponto para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e a gente não queremos isso, né? Vamos chegar já ao ponto, vou mostrar para vocês certinho. Vou te mostrar uma dica que você nunca mais vai errar o ponto de recheio, que é o tão famoso ponto bloco. E chegamos ao ponto. Qual que é o ponto? O ponto de bloco é quando o recheio cai da colher separadamente em bloco. Vocês conseguem ver? Olha só, não cai por inteiro, liso, como se fosse um líquido. Ele cai separadamente, por isso que o nome do ponto se chama ponto bloco. Vou mostrar para você de novo, olha lá. Ele cai totalmente separado.
Ele vai caindo em bloco. Então esse é o ponto perfeito do nosso recheio. Vou desligar aqui. Mais uma coisa, é muito importante você deixar ele descansar de 6 a 8 horas para estar colocando no bolo, em temperatura ambiente. Mais uma coisa, eu vou colocar aqui num bowl para você estar vendo. A gente, toda vez que for fazer um recheio, um brigadeiro, nós temos que colocar um saco plástico, alguma coisa tampando para não formar uma película de gordura e ficar bem liso o nosso recheio. Olha que lindo! Vocês vão ver a hora que ele estiver descansado, fica outra textura. Olha a textura desse creme, fica um creme branco delicioso, é um dos recheios que mais sai meu, e eu também sou apaixonada por leite ninho. Pronto, coloquei no bowl, agora eu vou pegar um saco, você pode pegar um saco, uma sacola ou até um isofilme, você vai colocar rente ao brigadeiro, ó, rente ao creme. E agora eu vou estar levando para descansar. E aqui eu já estou com o meu recheio pronto, eu quero mostrar para você a textura desse recheio. Olha só, consegue ver um creme de ninho? Você vai fazer sucesso com esse recheio. Ele fica bem homogêneo e liso. E agora vamos rechear a nossa massa, cortar ela, ver como ela ficou. Vou trazer para vocês estarem vendo também. E nossa massa está pronta, eu deixei ela descansar. Lembrando, escuta essa dica, quando você tirar ela do forno, que ela estiver pronta, nunca coloque em um mármore gelado. Tente colocar sempre na grade do fogão para não estar murchando essa massa e tomando choque térmico, tá? Lembra que eu não untei as laterais? Como que eu faço para separar as laterais do bolo? Eu vou pegar uma faquinha ou mesmo uma espátula e você vai passar rente à forma. Por que rente à forma? Porque dependendo, se você não colocar rente à forma, você vai estar tirando um pedaço da sua massa. Isso já aconteceu comigo e não é legal, tá? Então você vai passando nas laterais e daí, como o fundo está untado, vai ser super fácil de fazer, mas é super fácil de tirar. Olha só, vamos tirar agora para ver. Olha que linda a massa. Ficou bem dourada, igual eu falei para vocês. Cresceu, como vocês podem ver. E agora eu estarei cortando para a gente montar. Eu vou estar utilizando o cortador, mas vocês podem cortar com uma faca de pão. Você vai segurar a base aqui do meio e vai colocar a faca rente e vai cortar. Sempre mantendo a mão reta para não deixar torta a massa. Ai, Vanessa, eu não tenho esse cortador de bolo. Não tem importância. Com a faca de pão você consegue fazer. Fiquei muitos anos cortando com a faca de pão. Não crie essa objeção para você estar fazendo esse bolo e faturando uma renda extra no conforto da sua casa. Vamos cortar e eu quero mostrar para vocês o meio dessa massa, como fica. Fica linda a receita, olha só. Fica muito linda a massa por dentro, olha só, toda fofinha. Vocês vão ver quando vocês fazerem. Não tem como não se apaixonar por essa massa. De apenas 3 ingredientes e fica melhor do que muitas que vai muitos ingredientes. Eu prefiro. É a minha queridinha. Vou cortar aqui a nossa segunda. Aí vai depender do tamanho da sua forma, com a medição, igual eu falei, vocês têm a possibilidade de fazer com outro tamanho, tá? Aqui. Cortei o meio, vou fazer só 3, olha só. Bem estruturada a nossa massa também, vocês vão ver. Eu cortei, agora eu vou alinhar essa aqui pra gente estar
deixando ela alinhadinha igual as outras, porque ela sobrou um pedaço. Vanessa, eu posso usar ela assim, esse topo do bolo? Pode, eu só quero alinhar porque... por alinhar, costume mesmo, mas você pode rechear com o topo de bolo assim normal, tá? Vou rechear, terminando de cortar. Mas você viu a cor dessa massa? Maravilhosa, né? Terminei de cortar. Vou tirar esses pedaços de massa que a gente cortou. Olha só. Ó, não ficou retinho. Eu vou passar novamente para ficar bem retinho. Opa. Eu acho que não vai mais. É isso. Ó a estruturação dessa massa. E agora eu vou limpar aqui. E daí nós vamos voltar para fazer a decoração. Estou aqui com a minha bailarina, já com o prato. Se você não tiver uma bailarina, você pode estar utilizando o prato de micro-ondas para fazer essa rotação, tá bom? E a primeira coisa que nós vamos fazer, uma cola no prato para o nosso bolo não andar. Vai pegar o recheio e vai passar no prato. Aqui eu estou com um saco de confeitar, 47 centímetros de altura por 26 de largura, e estou com o bico C15, que é esse bico aqui aberto. Ele é excelente para rechear. Nós vamos pegar o fundo da massa, é a parte de baixo da massa, e vamos colocar aqui. E eu vou estar molhando a massa com uma calda de leite condensado com água, tá? Você pode estar fazendo a calda de açúcar, uma calda de refrigerante, a qual preferir. Mas eu indico bastante a leite condensado com água, que ela fica bem gostosa. E eu vou molhar o meu bolo. Lembrando que o pão de ló é como uma esponja. Ele suga bastante água, então não tenha dó de molhar, tá? Vou molhar bem, para deixar o nosso bolo bem molhadinho. E agora vamos para a decoração. Eu vou para a decoração bem simples, para vocês estarem fazendo, tá? Você pega o bico, aperta o saco e levanta. Aperta, levanta. Aperta, levanta. Aperta, levanta. Tá vendo que vai fazendo uma gota? Aperta e levanta. Aperta e levanta. Aperta e levanta. Nós estaremos fazendo um naked cake, né? Que é aquele bolo que não vai ter uma cobertura por cima. Então, esse vai ser o glamour do nosso bolo. Aperta e levanta. Aperta e levanta. Vanessa, posso fazer isso com outro bico? Pode. Use a criatividade de vocês. Eu trouxe isso aqui mais simples para quem está começando já começar a fazer, tá? Mas pode estar usando o bico perlê, o bico roseta, que qual preferir. Também dá para fazer esse efeito, fica mais granidinho ainda. E a gente vai fazendo. Aperta e levanta. Tentar fazer sempre um tamanho uniforme para a hora de colocar a parte de cima. E o meio? O meio nós vamos fazer um caracol de recheio. Você roda a bailarina ou seu prato de micro-ondas. E eu vou pegar uma colher, olha essa dica. Vou pegar uma colher e vou molhar na água. Às vezes não acontece de o recheio grudar na massa. Então, para isso não acontecer, fica com essa dica. Molha sempre a sua colher na água e vai passando em cima do seu recheio para não ocorrer isso. Olha só, como não gruda, ó. Fica uniforme. Tá vendo? Eu volto para a água, agora vamos para a segunda parte. Aqui é muito importante você
alinhar a sua segunda massa, né, para ver que se tá certinho, para o bolo não ficar desalinhado, porque como não vai com cobertura, a gente não consegue alinhar, tá? E vou fazer a mesma coisa, vou molhar minha massa, vou molhar ela bem. Como eu sei quando a minha massa está bem molhada? É bem fácil. Você vai pegar seu dedinho e vai apertar. Se você sentir a umidade subindo, é porque está bem molhada, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Aperta, sobe. Aperta, sobe. Aperta, sobe. É uma gota que nós estamos fazendo. Nossa, dá uma cara muito linda para o bolo. Aperta, sobe. Aperta, sobe. Meninas, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Coloque ali também se você está gostando dessa nossa primeira aula. Lembrando que a segunda aula nós estaremos fazendo o bolo Red Velvet e uma decoração com chantilly. Opa! Aperta e sobe. Então não perca, a segunda aula vai ser aquele bolo vermelho, aveludado, que todo mundo é apaixonado, chama atenção, não tem quem não chama atenção com aquele bolo vermelho. E nós vamos fazer a mesma coisa agora, caracol. Então a aula 2 vai estar incrível e você vai estar aprendendo a fazer aquele bolo vermelho. Recebi muitas mensagens de vocês pedindo e eu acatei o pedido de vocês. Agora eu vou molhar a colher, minha colher na água e vou fazer a mesma coisa. Vou espalhar o meu recheio. Espalhar bem. E vou para a segunda camada. Lembrando para vocês alinharem, tá? Alinha bem. Não aperta muito. Quanto menos você apertar, melhor. E agora nós vamos para a decoração de cima. Essa decoração de cima eu vou fazer diferente e é uma opção para você. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apertar e vou trazer para trás. Vou apertar, vou trazer para trás. Vou apertar, vou trazer para trás. Aperto, trago para trás. Você pode fazer assim também aqui no recheio, tá? Fazer assim para fazer diferente. E depois, com a ajuda de uma colher, vou pegar essa colher de sobremesa e vou estar apertando e trazendo para trás. Vai ficar maior. Aperta. Vou limpar minha colher de novo. Se você quiser molhar ela na água um pouquinho também. Aperto, traz para trás, aperto, traz para trás. Sempre limpando para dar esse efeito. E eu vou fazer isso em todo o topo do meu bolo, tá? Esse recheio dá certinho para estar fazendo, tá, meninas? Dá para fazer o recheio e a decoração. Então, como eu sempre digo, a confeitaria ela é muito exata. Então, quando você pega uma receita, se você não souber a estrutura de cada ingrediente, o que ele funciona na receita, você não consegue estar modificando para dar certo o seu bolo, tá? Aperta e puxa, aperta e puxa. Eu farei a mesma coisa com a colher de novo. Vou apertar, trazer para trás. Apertar, trazer para trás. Então o recheio eu vou trazendo. Aperto, trago, aperto, trago. Apertar, vou trazer.
Você viu que efeito vai parecendo uma pétala de flor. Você pode fazer você pode estar colocando uma em cima da outra, fica lindo esse efeito também. E agora eu vou finalizar aqui. Fazer a mesma coisa. Puxo, puxo, puxo. Aqui, como eu coloquei menos, fazer as gotas. Fazer umas gotas aqui. Faltou. Olha, pra você ver. O recheio dá na tampa, dá pra fazer decoração. Vanessa, posso passar o chantilly por cima desse? Pode. Mas daí eu indico você fazer as gotas, né? Como decoração. Você pode deixar liso. Também dá pra você estar fazendo. E é bem estruturado esse recheio. Essa massa fica perfeita. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou puxar para finalizar aqui a nossa flor. Sempre limpando a colherzinha para não tiver excesso de recheio. Para finalizar, vou colocar um confete. Colocar um acobreado para fazer o efeito de flor. E nosso bolo está pronto. Esse é o resultado do nosso bolo. Eu estarei cortando um pedaço para a gente ver o meio dele. Outra coisa, uma dica muito legal. Se você não conseguir vender o bolo completo, você pode estar cortando fatias e vendendo. Primeiro que seu cliente vai estar experimentando, né, o sabor do seu bolo, e dá para você estar vendendo por 5, 7, 8 reais, depende do mercado da sua região. Vou tirar um pedaço aqui agora, a gente está vendo como ficou. Olha a estrutura desse bolo. Imagine você vender só a fatia, uma fatia assim para o cliente experimentar ou fazer a prova. Eu tenho certeza que você vai estar recebendo muitos pedidos de bolos de aniversário, casamento e finais de semana. E finalizamos o bolo da nossa primeira aula. E sabe por que eu trouxe esse bolo? Para mostrar para você que talvez é iniciante na confeitaria, que é possível fazer um bolo lindo como este com poucos ingredientes. Outra coisa, o custo-benefício desse bolo é excelente. Por quê? Porque eu gastei R$15,40 nesse bolo e posso estar vendendo de 60 até 100 reais, dependendo da região onde você mora. Se eu colocar um chantilly e decorar para uma festa, eu posso até colocar um preço maior. Então faça essa receita, eu tenho certeza que você tem os 6 ingredientes na sua casa. E agora eu quero lançar um desafio aqui. Para as alunas que estiverem fazendo essa massa, esse recheio e fazendo o bolo e postando lá, eu vou estar abrindo amanhã o grupo. Vocês postem lá a foto e eu estarei escolhendo os 5 bolos mais bonitos e mais bem feitos, eu e minha equipe. Ou você pode estar me marcando no arroba do Instagram, se você me seguir lá no Instagram. E que as 5 melhores estarão ganhando um brinde lindo. Eu não vou dizer o que é agora, vou dizer só no final da aula, tá? Quando eu abrir o grupo e escolher as 5 melhores que fizeram. Use sua criatividade, não precisa fazer a decoração igual eu fiz. Se inspire, se jogue. Mais uma coisa, a segunda aula, como eu disse, nós estaremos trazendo o bolo Red Velvet. Vamos elevar agora o nível
vamos fazer o bolo Red Velvet e ainda eu estarei fazendo uma decoração com você de chantininho, bem linda, para você se inspirar também. Não perca a segunda aula, que vai estar incrível. E amanhã eu também estarei colocando material lá no grupo da nossa segunda aula. Outra coisa, eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, agradecida. E eu quero pedir só mais um favor. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, para mim saber se eu tenho que melhorar mais alguma coisa, porque todo ser humano tem que evoluir. Às vezes um erro, alguma coisa que você não gostou, pode deixar seu feedback aqui nos comentários que eu aceitarei tranquilamente. E espero que você esteja gostado dessa receita, dessa aula, e pode ter certeza que vem muita coisa boa aí. A segunda aula vai estar incrível, com aquela massa vermelha, aquele bolo que colocado na mesa não tem quem não olhe, aquele bolo vermelho de tão lindo que ele é. Então não perca a segunda aula e eu te espero lá. E muito obrigada pela dedicação e ter assistido essa aula até o final. Um beijo!